E agora, Ensinar e Aprender, by Cecília Góes. Olá, pessoal. Mais um programa nosso, Ensinar e Aprender. Hoje com duas convidadas muito especiais. Professora Daniela Barbosa Butler. E a professora Ivete Irene dos Santos. Sejam muito bem-vindas. E o nosso assunto hoje, sempre aqui, nós falamos alguma coisa que acrescente e que traga uma contribuição para a educação, para aquilo que a gente mais faz, né? Porque este programa é o Ensinar e Aprender. Então, a questão que nós vamos trazer hoje aqui, que são os hábitos de leitura, falar sobre os hábitos de leitura, é uma coisa extremamente importante e é até complementar ao que nós gravamos na semana passada, porque nós falamos realmente que existe vida offline, não é, professoras? Não é só a tecnologia. Então, assim, a gente poderia começar conversando e seguindo mais ou menos a ideia que nós pautamos anteriormente, que é sobre gostar de ler. O brasileiro não gosta de ler? Como é que é isso? Quem vai falar? Eu acho que a pergunta inicial deve ser: o que é que o brasileiro anda lendo, né? O que é que o brasileiro anda lendo? Vamos lá, fala um pouquinho disso. Porque no começo, você já falou que as pessoas usam muito a tecnologia, né? Sim. Então, online. Isso. Né? E muita coisa que você acessa é por meio da leitura. Então, Sim. as pessoas estão lendo, estão produzindo escrita, né? No Facebook, em outras mídias de rede social. Então, há sim leitura. Mas o que a gente tem questionado como educadoras é se é uma leitura qualitativa, Sim. né? E a extensão e profundidade dessa leitura. Extensão não só o número de páginas, né? Mas o tempo que eu dedico a isso, Sim. né? E a qualidade, o que isso me traz de informação, né? De que maneira eu filtro, né? Aquilo que eu vou... de alguma forma, o que meu cérebro, de que meu cognitivo vai se alimentar, né? Porque na realidade é assim, a gente não consome uma medicação que está com a validade vencida, a gente não compra um alimento também que está com validade vencida, e mais, né? A gente busca, pelo menos na medida do possível, ingerir coisas que tragam proteínas, que tragam, né, mais qualidade de vida. Da mesma forma, a alimentação do nosso cognitivo, fala aí disso um pouquinho. Então, a qualidade do que eu estou lendo. Exato. Né? Então, isso que é uma preocupação. O que é que eu estou lendo? E mesmo quando a gente fala dessas leituras nessas mídias, como você falou, será que isso que eu estou alimentando o meu cérebro tem uma veracidade, tem uma validade? Tem uma consistência? E o livro, né, que assim, quando a gente fala em objeto de leitura e quando a gente fala, será que o brasileiro lê? A gente pensa no livro porque ele passa por uma seleção para ser publicado. Claro, né? Claro. E ao falar de tecnologia, também eu queria fazer um complemento. Para vir aqui conversar com você, Cecília, eu usei o livro Retratos da Leitura no Brasil 4. Que é uma publicação que já acontece há quase 20 anos, desde 2001. E hoje o Instituto Pro Livro já está no número 4. E nesta publicação, agora a última, que é de 2015, ela fala muito, quando essa primeira pergunta que você fez, né? O brasileiro gosta de ler? Esse ler, né? Tá envolvendo que tipo de leitura? De leitor, desculpa. Uhum. Então, esse livro, eu até trouxe até para deixar de dica pro ouvinte, para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, ele divide o leitor brasileiro. Nós vivemos num país de tamanho continental. Sim, né? Então, dimensões continentais. Então, é difícil pensar nesse brasileiro. Não dá para colocar, né, todo mundo, né, num lugar só. Assim. Isso. E esse brasileiro, assim, ele é dividido num leitor alfabetizado de forma rudimentar, o alfabetizado de forma funcional e ainda tem também o alfabetizado digital. Isso. Então, esse alfabetizado rudimentar seria aquele que sabe ler seu próprio nome, sabe talvez pegar um ônibus, uma coisa muito rudimentar mesmo. O alfabetizado
O analfabeto, no caso, funcional é aquele que faz leitura simples, de texto simples, mas não consegue fazer uma interpretação desse texto. Não elabora em cima disso. Não elabora em cima disso. E isso não consegue se aprofundar. Sim. Né? Não consegue fazer uma reflexão em cima do texto. E muito me deixou, assim, perplexo na leitura desse livro, porque ele traz esse analfabeto digital. Então a gente está falando agora dessa questão da tecnologia e me assustou muito saber que 30% da população brasileira é analfabeto digital. Então, assim, a gente que tá todo dia na internet, né, a gente pensa como que as pessoas conseguem viver sem a internet nos dias de hoje. E hoje 30% do brasileiro ainda, né, de acordo com essa pesquisa de 2015, ainda 30% das pessoas não tem acesso à leitura digital. Se essa proporção diminuiu, foi muito pouco. Muito pouco. Porque 4 anos é muito pouco. Então, assim, isso é muito assustador, né? Com certeza. Saiu uma reportagem essa semana no Estadão dizendo que as pessoas hoje têm energia elétrica, né? Tem celular, mas não tem saneamento básico. Mas mesmo diante dessa informação, acho que na segunda ou terça-feira, se eu não me engano, essa reportagem. Mesmo diante que as pessoas têm acesso ao celular, têm acesso à energia, mas ainda assim, quando eles falam que não tem acesso à leitura digital, é porque muitas vezes o celular, ele é o celular de telefonar apenas. Sim. Não a leitura digital, com acesso a todas as plataformas. Às vezes as pessoas não conseguem nem fazer minimamente, né, aquilo que seria do cotidiano. E aí, isso leva pra gente. Você já entrou na pauta nossa em relação à questão da alfabetização e leitura, essa relação entre alfabetização e leitura, né? Mas sempre a gente tem que partir da questão do equilíbrio. Puxa vida, assusta que 30% ainda, né? Mas o que está faltando? Este que não tem, ou que parece apavorado, que minimamente uma coisa tecnológica que em tese para muitos é simples, para outros não é, né? Isso não significa que ele, vivendo no mundo offline, ele vive plenamente a leitura, porque a leitura de mundo dele é diferente, porque a leitura também é leitura de mundo, né? Então a leitura de mundo dele é diferente da leitura de mundo do cara que está plugado, que está ligado à tecnologia. Então, é uma coisa assim muito que a gente luta aqui para falar do equilíbrio entre essas duas coisas, né? Existe vida online e existe vida offline também. Sim. Então é dela que a gente está tentando falar já há 3 programas, sob óticas diferentes. Falamos agora sobre, no programa passado, sobre ferramentas que impactam a aprendizagem. Mas são intervenções e coisas que dependem muito da postura do professor, que tem que estar preparado para isso, né? Sim, a leitura, sem dúvida alguma, você falou muito bem, né? Não é só leitura de texto, de livro, leitura digital que seja, Sim. né? A leitura, a gente tem a leitura de mundo. O que é essa leitura de mundo? É o filme que a gente assiste, a viagem que a gente faz, Exato. é a exposição que a gente visita. São leituras. Enfim, são leituras, tudo é leitura, Sim. né? Leitura de mundo, né? Então, isso inclusive é cobrado em produção de texto. Só um exemplo. Exemplo é ótimo sempre. A redação do Enem, por exemplo, ela é cobrada ali, os corretores cobram 5 competências, né? Uma das competências é a questão da informatividade e a intertextualidade. Se eu não me engano, é competência número 2. E é aí, nesse momento, que o menino tem a condição de fazer exatamente isso que você acabou de colocar. Né? De colocar a leitura de mundo. Isso. Né? Aquela tela que ele conhece, que ele faz relação daquela pintura com o momento político que a gente está vivendo. Enfim, então não é só leitura de texto, como você muito bem colocou. Exato. E eu acho que essa questão traz 2 leituras sobre o tema superficiais. As pessoas acham que as novas mídias, que as tecnologias, elas são excludentes. Elas não são. Não. Sabe? Todas podem coexistir. Claro. Na verdade, uma alimenta a outra. Se Perfeito. a gente pensar também esse equilíbrio aí, né? Que houve um aumento, sim, de alguns livros devido a existência dos youtubers que comentam, Sim. né? E a existência de filmes que depois viram livros, né? Então há uma alimentação.
E uma tecnologia não precisa anular a outra, porque são experiências diferentes. Não precisa uma coisa entrar em detrimento da outra, não. Priorizar. São experiências textuais, visuais. E as pessoas comentam, né? O livro vai acabar? Acho muito interessante essa pergunta. Humberto Eco dá uma resposta excelente para isso. Gente, o livro é um objeto que não vai acabar nunca. Ele é igual a colher. A colher não vai acabar nunca. Ele é igual a roda. E você pode a comer roda com não a vai mão. acabar não. Né? Então você pode comer com a mão em algumas situações que existem. Sim, um pedacinho de melancia igual a Magali. Mas você também pode escolher vários talheres e tem até a etiqueta de como comer. Então assim, existem maneiras diferentes. E outra coisa que eu acho interessante… Porque o livro é exatamente nessa situação, ele é o alimento, né? Sim. Agora, como você… Então, e o alimento maior, num primeiro momento, eu sempre defendo, aí é uma questão mais particular, de que as pessoas tenham acesso ao conteúdo. Quando a gente fala, assim, de leitura de mundo, a primeira luta que eu tenho como educadora, não só na questão escolar, é que as pessoas tenham acesso à cultura e à informação. Sim. E essa informação, muitas vezes, elas vêm de várias outras mídias, né? Então o livro também ele é uma mídia, porque se a gente pensar, né, na minha dissertação de mestrado eu defendi exatamente isso, que a oralidade é a primeira forma de expressão de um pensamento. Então o nosso corpo ele é a primeira mídia, porque do jeito que eu conto uma piada, já amei muda. essa analogia que você fez. Que o corpo da gente é uma mídia. A maneira que uma pessoa fala e outra, você já viu contadores de piada, tem gente que conta e você ri. Outro, você não consegue a entonação. Então, nós temos como primeira mídia o corpo. Exato. Até porque o corpo fala também, né? Exatamente. Ainda que não esteja dizendo nada. Sim. Né? Sim, tudo comunica, né? Não é só o código, língua, idioma. Não, tudo. A roupa que você veste, as caretas que você faz, nas caras e bocas, o corte do cabelo. Tudo é comunicação. Exato, e é uma coisa assim, é uma falácia, né? A gente está acostumado a ouvir até professores a dizer que assim, o professor alfabetizador, a criança findou o primeiro ano, meu aluno está alfabetizado. Em quê? Só porque ele decodificou e está refazendo relação grafema-fonema? Não. A alfabetização é muito mais do que isso. Muito mais. Quem queria falar de alfabetização aí? Então, os níveis de leitura, né? Que é o primeiro passo. Aí, níveis de leitura. Isso, é a decodificação. Isso é o primeiro processo, sim. Mas é longe de ser alfabetização como um processo. Nós temos, inclusive, essa guerra, né, das alfabetizações hoje, como teve também nos Estados Unidos, né? O método fônico ou o método construtivismo. Até é uma falácia, como você acabou de dizer, porque construtivismo não é método. Não é método, nunca foi. Construtivismo nunca foi método. É uma teoria. É uma teoria, isso. Então, quer dizer, as pessoas se preocupam tanto com essa questão do método, né? Ou com nomenclatura, né? Mas que, na verdade, a gente tem outras preocupações, como você muito bem colocou. Por que quando o indivíduo ainda é pequeno, ele tem um certo interesse pela leitura e depois ele vai perdendo esse interesse? E aí que eu acho que o problema é muito mais grave do que o problema da alfabetização. Essa alfabetização que você acabou de dizer desse professor que está preocupado, dizendo, né? Meu aluno já está alfabetizado ou não. É a associação que se faz com os objetos e com as mídias, né? E com essa uma ideia rasa, né? E com essa informação, porque o primeiro nível seria essa decodificação. Se eu leio ideogramas e eu não decifro, já parei ali, né? Então vou ver japonês, eu já… O segundo nível, que é a compreensão, quer dizer que eu consigo reproduzir aquilo que eu li. Muita gente já fica nisso. E isso não só em livros, a gente observa as confusões que ocorrem no Facebook. Eu vou usar aqui como exemplo a mídia, que acho que é comum a todos. É bom. E o terceiro nível, que é essa interpretação, que é essa correlação de vários assuntos. E até a recriação. E aí a gente vai falar assim, que é a obra aberta, né? Que eu tenho uma interpretação, o outro tem. Não é que qualquer coisa pode ser entendida. As pessoas acham assim, que a gente fala leitura aberta, qualquer coisa cabe. Sim. Não. Eu tenho que argumentar, eu consigo argumentar as relações, né? Hoje mesmo eu estava assistindo ao filme O Retrato de Dorian Gray, e neste momento da minha vida eu fiz uma associação muito forte com O Advogado do Diabo. No primeiro, eu li o livro há 20 anos, não existia, né? Não tinha acesso ao filme. Então, quer dizer, à medida que você vai lendo, tendo esse conhecimento de mundo, você vai fazendo associações. Exato. E aí, numa argumentação, eu conseguiria falar, né? Por que eu associei, né? Os temas, né? Vaidade. Então, níveis de leitura e objetos de leitura, né? Não é excludente.
claro que como professoras a gente tem amor ao material livro. Ah, sim. Por causa Nossa. da textura, porque a gente mexe com os folhear o sentidos. livro, né? Isso é impagável, né? E são experiências E quando tem dedicatória, então, né? Como é que alguém tem coragem de doar um Exatamente. livro com dedicatória? Eu É vou impossível, né? É impensável Não é? isso, né? Mas às vezes em sebo a gente encontra. Né? É verdade. E num segundo momento, por exemplo, eu tô com um problema na coluna e eu quero levar um material. Quer dizer, o meu celular, neste momento, ele tem um mundo ali, Claro. né? Eu posso fotografar, claro, tomando cuidado com os direitos autorais. Quando eu não consigo ler, eu tenho acesso pelo audiolivro, quer dizer, então isso sim é um acesso à leitura, Claro. né? Então, o que a gente defende, então quando se pergunta lá, o brasileiro não gosta de ler, talvez ele não tenha sido despertado para essas gamas de leitura. Ah, ok. Que a ideia é realmente equivocada da leitura. E assim, houve um tempo, né, em que não quer dizer que as obras clássicas jamais elas devem ser desprezadas, né? Mas o que implica é exatamente a maneira como que se propõe qual é a proposta dessa leitura. Então, ela vindo de uma maneira meio que para memorizar e fazer uma avaliação, uma prova em cima de um livro, eu acho isso né? Sim, porque leitura é fruição, né? Então a gente tem que entusiasmar para isso e sabe, pro aprendente entrar na história do livro, viajar com isso. Então a contação de histórias ela tem que acontecer muito, isso tem que começar lá de baixo, não é, Dani? Sim. Deixa eu complementar o que a professora Ivete falou. Sobre o leitor. Nesse livro que eu trouxe para vocês, o francês lê 16 livros por ano. E o brasileiro lê 2 inteiros. Parece que chega um pouquinho mais, mas ele abandona esse terceiro livro, esse suposto terceiro livro, né? E uma das questões, o que mais impede o brasileiro de ler, que ele disse na pesquisa, Sim. é a falta de tempo. Mas o europeu também tem essa questão de falta de tempo, porque hoje o mundo globalizado, todo mundo trabalha muito, Na né? mesma Mas proporção. o que acontece no caso da França, né? Os leitores de lá dizem que leem muito no transporte público. E a gente aqui Celular. não tem condições de ler no transporte público, porque nem todo mundo tem lugar para sentar, né? Então um motivo seria esse, outra né? Então assim, será que o brasileiro não gosta mesmo de ler? Ou será, não que eu esteja usando isso como desculpa, mas estou dizendo assim, que um problema acaba enfrentando outros problemas, né? Então… não dá pra gente trazer algumas realidades pra nós. O que a gente tem que fazer? É a mesma história de, por exemplo, uma coisa maravilhosa, uma referência incrível pra nós é a Reggio Emília. Mas vamos entender, Brasil, país de dimensões continentais. Reggio Emília é um povoado desse tamanho na Itália. Não dá pra copiar. Não dá. Mas a educação pode ter qualidade da mesma forma que lá? Pode, mas usando o nosso regionalismo, as nossas características, as nossas peculiaridades, enfim. É porque a gente tem muito essa coisa, aluno pede muito isso pra gente, né? Receitinha pronta. Na nossa área de psicopedagogia e neuroeducação, por exemplo, eles acham que tem uma receita, mas vamos aprender a lidar com o disléxico. Olha, você começa assim, faz, não existe um igual E não ao outro. existe receita. Não existe né, um igual ao outro, Cecília? somos singularidades. Exato, né? não existe receita. Até porque, exatamente, nós somos tão diversos, né? E hoje se fala tanto da questão da inclusão. Como é que vai ter uma receita se cada caso é um caso? Claro, né? Cada ser é um ser, né? Então, O que precisa ficar, né, meninas, dessa coisa que nós estamos falando, né? Quais são as barreiras que a gente tem para a leitura? A gente sempre começou falando aqui da questão de que, por exemplo, o europeu lê muito no transporte público, mas é outra coisa. Imagina um metrô aqui, um metrô na Alemanha, um metrô, sabe, na Finlândia, é outra realidade, né? Então, o que a gente poderia dizer para… Porque nós consideramos, não tenho tempo, não gosto muito de ler. Não sei, como é que você pode não gostar de alguma coisa que você não experienciou em profundidade? E quando o indivíduo entende que do que ele lê, o que ele precisa resgatar é aquilo que é essencial, aí eu acho que o caminho fica um pouco mais… flui mais, né? Mais leve do que pensar que é uma obrigação, porque eu tenho que ler livro. Tá, mas faça. Não é? O que vocês diriam sobre isso? Sobre o ato de ler?
eu acho assim que são muitos agentes os responsáveis, né, Cecília? Sim. Não dá pra gente culpar só uma instância. Não. Acho que são muitos agentes. Por exemplo, nessa pesquisa também, parece que o maior influenciador de leitura, eu até também fiquei surpresa, porque achei que fosse o professor, mas não é. É a mãe. É verdade. Então o exemplo, aquele tipo clichê, né? Aquele dito popular, o exemplo vem de casa, né? O exemplo de Então, casa, é o a exemplo é que leva, não é a palavra. Até porque a carga horária de convivência é muito maior com a família. Né? E a ideia do modelo e a Em tese. Ou deveria ser, não sei. Deveria. Uhum. Você sabe. Ou, mesmo que você tenha um outro ambiente influenciador, esse é o mais marcante, né? Isso. Aquele que seja o que está mais com a criança, porque hoje nós temos a seguinte realidade. Eu vivo, meus alunos, hoje eu não vivo mais isso, mas vivi muitos anos. Hoje eu estou só no meio acadêmico há muitos anos, né? Mas os meus alunos são professores. Então, ele recebe criança que entra na escola às 7 horas da manhã e muitas vezes vem com o pijama, porque a mãe não consegue convencê-lo a se trocar, ou porque ela se atrasou, ou ele vem com a fralda que foi... Vocês não acreditam, com a fralda que foi trocada o dia anterior na escola. E ele é retirado da escola pela família, ou vai de transporte escolar, enfim, às 19, quer dizer, ele passa 12 horas na escola. E depois ele dorme 8. Ele fica quanto com a família? Né? E não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma campanha que o McDonald's fez. Ler pro seu filho, teve uma campanha, e agora uma propaganda, tem a leiturinha também, né? Super bonita. E aí eu fiquei pensando, agora lembrei dessa propaganda, porque você falando, contando, né, dando esse depoimento, que horas que essa mãe provavelmente chegou cansada, que horas que ela vai ler pra essa criança, né? Mas então, a gente vê, assim, aqui trouxe esse resultado, né, dessa pesquisa, dessa amostragem, que a família é uma grande influenciadora. E nós não podemos só também dizer que é só a família, acho que são muitos agentes, né? Então, por exemplo, essa pesquisa também trouxe que 30% dos brasileiros não tem biblioteca pública na sua cidade. Então, olha que triste. Como né? objeto de não consumo. Ter biblioteca que pública. não se dá para destinar. Então, como é que eu torno acessível? Não que não existam algumas estratégias. Então, a gente tem que pensar essa troca, E só te cortando, mas acho que para eu não perder o fio, eu acho que. E eu falar um pouco das experiências de outras situações. Não dá para educar uma criança quando a gente está pensando aqui em leitura, então se comece. Exato. Se você não educar o pai. Tanto que eu tenho um projeto chamado Escola de Pais. E também o Cortella falou da questão da família. O Isamitiba, ele já falava, né, de educação de pais. Porque não dá para você... Não é novo isso, e o pessoal não ouve, né? Não dá para você pensar numa criança alfabetizada se ela não tem esse ambiente alfabetizador. Porque a gente fica, né, até nas questões políticas. Mas o adulto não sabe votar, não sabe... Então, assim, quando que a gente quebra esse modelo? Trabalhando nas duas instâncias. Pai e escola. Escola e pais. A nossa grande dificuldade tá em encontrar essa parceria. A gente que vive chão de sala de aula, a gente sabe que os pais vão à escola, a escola precisa remodelar essa questão desse trazer esses pais para a parceria, não para dar ingerência no pedagógico, que nós não precisamos disso. Muito obrigada, a gente estudou muito para isso. Que muitas vezes os pais confundem isso, muito. Né? A parceria que a gente precisa é que eles façam a parte deles na contrapartida do convívio familiar, né? Então a gente tem, assim, por exemplo, situações de escola rural. Eu tive alunos de EJA que não sabiam ler, mas acharam, por bem sabiam cantar, e cantar também é uma forma de ter uma comunicação. E como não sabiam ler, ouviram histórias que a mãe contou, que ouviu da avó, que ouviu da bisavó, e ela as reproduzia para o filho. É um caso lindo que eu tenho, entre tantos que eu já conheci ao longo da minha experiência. E esse menino se tornou um escritor. O filho dela, né? Então, assim, ela fez o que ela podia. Ela não sabia ler, mas ela achava lindo isso. Então, o que ela fazia? Ela, quando não tinha, ela não se lembrava de nenhuma, ela inventava uma história. E aí, a criança, você vê, ela vai internalizando, né? O cérebro processa aquilo, ela dorme, principalmente na hora de dormir,
é o momento em que o cérebro fala pra mente assim, fica quieto que eu preciso trabalhar. E tem uma questão da afetividade no meio disso, Com né? toda certeza. E aí não tem como você não passar, uma criança não passar a gostar de ler, ou gostar das histórias, gostar dos contos, Claro. gostar de tudo isso, tendo essa relação. É porque isso não pode ser dissociado, né? O cognitivo do afetivo não pode Não. dissociar, porque Não. senão ele não acontece. Não. O processo não flui, não é, professora? Então, e eu não gosto dessa palavra motivação, mas eu gosto de associação. É porque ela tá muito banalizada. É. E nem sempre é uma coisa externa, né? Quando se Não. fala em motivação, Não. você põe o papel do pai, do professor. Isso. Mas eu acredito em algumas associações possíveis. E aí é responsabilidade de todo mundo. Então, associar que o livro, sim, é um objeto de consumo Isso. valioso. Porque quando a gente fala aqui de poder aquisitivo, mas muitas vezes ele não tem esse acesso ao livro, mas Sim. ele tem acesso a outras coisas que não são consideradas, se a gente for pensar, de tão primeira necessidade. Então é aquilo que eu coloco. Ou associar que o livro, a criança tá de castigo, você vai ficar na biblioteca lendo. Então, quer dizer, eu associo que é um castigo e não Que horror. prazer, Que horror. né? Que É, não- Você ficou de jamais. recuperação, então você vai ler mais não sei você quantos vai ler, e títulos. você vai associando. Então você. Isso, novelas. Eu já vi algumas tentativas de que se leia poesias. Então, quer dizer, isso sim traz como modelo, porque você associa, Claro. a gente falou do afetivo, que é sim prazeroso, né? Então, quando eu tenho Eu acho que modelos. até o jogo, né? Sim. A proposta do jogo, por exemplo, a gente tem um costume, tem uma família amiga, muito amiga, que existe um costume, toda vez que tem aniversário, tá a turma toda, então a gente brinca, sempre tem, brincadeiras que envolvem todo mundo. Brincar de mímica, brincar de adivinha. Então, a gente mantém esse negócio, e as crianças já entraram nessa, entendeu? É a terceira geração em que isso está acontecendo e é muito legal. E assim, eu vejo alunos da universidade, nossos, que às vezes você vai ver um trecho de um filme para depois discutir alguma coisa. Professora, é legendado? Quer dizer, o primeiro nível lá, que seria decodificação, ele já não quer. Como assim? Não, é legendado. É legendado. Eu sou voluntária em algumas ONGs e também não tenho filhos, mas eu tenho 19 afiliados. Aham. E eu me lembro que numa das primeiras festas que eu reuni algumas crianças, eu falei que presente seria livro. Isso há uns 19 anos. Aham. E aí uma pessoa, pai, falou assim: ai, mas eles vão associar, que chato ganhar livro de presente. Eu falei, que contrário. Que livro é tão especial que ele é presente. E até Claro. hoje eu já sou madrinha-avó. E é muito engraçado, porque eu tenho o meu quarto ainda montado na casa da minha mãe, que é o ponto de encontro, né? Ah, que a gente você vai faz morando, lá. a gente vai Entendi. morando em apartamento cada vez menor, então. É. E as crianças vão na minha casa, na casa dos meus pais, e elas não mexem nos brinquedos. Elas mexem nos livros. E claro que eu tenho livros dos brinquedos. Desde bebê, o primeiro presente Claro. que eu dou é aquele Aquele que você de toma banho com ele. E né? acho também, né, que é importante, aproveitando o que a professora Ivete disse, tô vendo o Hulk ali atrás, né? E tô pensando aqui nas histórias em quadrinhos. Aproveitar esses momentos, né, por exemplo, dos Vingadores, né? Claro. Por que não trazer esse tipo de literatura, de leitura que são as histórias em quadrinhos para os alunos? Por que não fazer, vamos fazer então uma análise dos personagens, se os personagens são planos, redondos. E aí você pode usar várias né? linguagens para chegar nisso. Então, associar então, várias disciplinas tem para modos, realizar. né? Não trabalhar com esses livros obrigatórios, que infelizmente ainda é muito comum, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem muitos booktubers, né, na internet. Então, é um modo também de trabalhar De aproximar, leitura, né? de aproximar, Sim. de fazer talvez o percurso inverso. Antigamente, eu me lembro quando eu estudava, muitas vezes não tinha toda essa tecnologia de hoje, né? Mas existia o videocassete. Então, Sim. a professora trazia o vídeo depois que a gente trabalhava o livro, né? Talvez não, fazer um percurso inverso, dar algumas dicas de filmes, incentivar a pessoa, porque hoje E aí associar, né? muitos filmes que estão no cinema vieram de livros, muitos. Claro. E mesmo os né? personagens, por exemplo, quando você falou do Hulk, É. você tem o médico e o monstro, que não deixa de ter essa associação. Com Quando eu me certeza. Foi a mesma. Como que eu me transformo, né? Eu sou um… Claro. Né? Então, quer dizer, você pegar obras clássicas, aquilo que a gente falou, você parte de uma… As pessoas às vezes têm medo do spoiler, né? Muitas vezes, eu chego a um livro
Porque alguém me contou, olha, esse livro é ótimo. Aí a gente falou uns trechos e tal, e você, aí fala assim, opa. tá, eu quero ver como é que isso tá textualizado. Como é que isso tá textualizado? Porque isso é a mágica. Uma história, eu tenho mais de 70 versões da Chapeuzinho Vermelho, né? Foi uma das minhas pesquisas. E aí as pessoas falam assim, mas tudo é igual? Eu falo, não, e é exatamente isso que eu pesquiso. Como que uma letra te dá uma visão diferente. Nossa, né? E total. aí você traz isso pro cotidiano. Total. Como é que a gente faz? Num debate político, o que acontece? O que um fala já muda todo o sentido. Então eu brinco, certeza. né? Que em algumas versões o lobo não é mau, ele tá faminto, houve uma má interpretação. Então, e isso a literatura traz. Então o pessoal fala assim, mas vai ler vai fazer uma leitura de uma obra mais simplificada, vai ler em quadrinhos, vai assistir ao filme. São linguagens diferentes. Sim, e acho que assim, né, numa escola, né, Cecília, não ter preconceito. Então, a gente escuta falar tão mal, às vezes, de Paulo Coelho, ou da leitura de Harry Potter. Gente, são livros que também têm sua importância. Claro. Eu não posso nem falar muito de Paulo Coelho, porque eu só li um livro dele. Mas eu não sei se esse preconceito, né, acho que toda leitura dá para ser aproveitada, principalmente quando a gente está falando de questão de incentivo, né? Claro, você não pode permitir que um aluno traga, por exemplo, ou leia dentro da sua aula um livro. Bruna Surfistinha, eu tô falando porque uma vez um aluno pediu para eu dei uma aula de leitura livre escolha, e o menino me perguntou, professora, posso trazer Bruna Surfistinha? Então, quer dizer, com todo respeito a Bruna Surfistinha, nada contra, mas assim, mas eu falei, responde a isso, né? Então eu tenho que ter a responsabilidade de professor. Mas por que não trabalhar essas leituras que ainda não passaram pelo crivo, né? Sim, do acadêmico, sim, do por clássico. exemplo. Isso, e lembrando que alguns clássicos também eram considerados obras populares, né? Mesmo os irmãos Grimm, a gente falou aqui de oralidade, você dando exemplo desse seu aluno. Começaram foi oralidade história de boca em boca. Exato, né? exato. O Paulo Coelho, por exemplo, ele já tá naquela coleção Para Gostar de Ler, né? Eu fui letrada com o Para Gostar de Ler e essa coleção continua. Coleção. Sim. E aí tem algumas obras, né, mais místicas, e ele está lá. Como você tem Edgar Allan Poe, que também tinha umas obras. Então, ele tá ao lado. Sim. Mas aí, eles não têm qualidade. Mas vamos comparar por que não tem. Por que essa e não essa? E você explica, considerando isso que você tá falando, você explica, por exemplo, o fenômeno da Bienal, que atrai tantos jovens, né? Quase 1 milhão de pessoas na Bienal aqui de São Paulo do ano passado. E a maioria das pessoas que frequentaram a Bienal, por exemplo, ano passado, eram jovens. Então, fala que não gosta de ler. E os livros desses filmes, que são enormes? São enormes. Então, geralmente é o momento obra, que esse jovem tem para encontrar outros leitores, né? Para discutir, para encontrar seu escritor preferido. Claro. Né? Então, quer dizer… Gente, a hora no rádio… Né? Ela voa, né? E professor gosta de falar pra caramba, é uma delícia. E quando é um tempo assim… Eu acho que de repente a gente pode até pensar em voltar, dar uma continuidade nesse tema, trazendo outras abordagens em cima dessa questão, porque ela é muito importante, ela é fulcral, eu acho, né? Nós conseguimos, a nossa pautazinha, conseguimos cobrir. E eu agradeço imensamente a presença de vocês e deixo aqui um segundinho aí para vocês se despedirem da Rádio Geek. Muito obrigada pelo convite. Né, vocês podem nos procurar também no Facebook, porque aí tem outros temas Pode ligados até falar a esse, como né? que você tá no Facebook, Tô no você Facebook também. como Ivete Irene dos Santos, e também tem alguns vídeos de umas outras entrevistas. E eu acho que quero deixar uma mensagem como incentivadora da leitura. Perfeito, é isso que eu queria. O livro tem que estar em todo lugar. Exato. Como a gente tem acesso ao lanche, livro tem mais que acessível. estar disponível. Perfeito. Né? Visualmente, taticamente, em cima. Ele tem que estar próximo. Tem que estar fácil de acessar, é isso. Próximo, porque aí dia eu me aproximo ainda mais. Exato. Né? Exato. Então vamos nos aproximar dos livros, mesmo que eu ainda tenha medo, mesmo que os pais não sejam letrados. Mas ele tem que estar por ali. Ele tem que ser um objeto. Exato. Cecília, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Foi uma tarde bem gostosa, bem agradável. E eu reforço a fala da professora Ivete, né? Ele tem que estar acessível. E também, eu acho que o papel também, só complementando o papel da família, do professor, é estimular não só
deixando disponível, mas também levando a lugares, né? E incentivando passeios que tenham a ver com leitura de mundo, né? Essas saídas culturais, elas são importantes, mas eu ainda faço um apelo também aos pais, né? Porque eu me recordo que a minha vida inteira, é claro que eu não tenho mais 21, porém, o meu pai, todo aniversário era alguma coisa que você queria, um livro. Né? E eu fiz a mesma coisa com meu neto, continuo fazendo. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Muito obrigada. E a gente vai se ver de novo. Até. Até o próximo programa, gente.